Deus. Estamos tendo problemas internos sérios agora nos Estados Unidos. O preço da gasolina subiu. O setor de viagens inteiro. Se você tenta ir de carro, fica ainda mais caro agora. E estamos com um problema de viagem. Eles não se importam com o Irã. Temos uma guerra em andamento, mas a Fox News está ocupada falando sobre gatinhos e filhotes. E sobre a mais nova farsa dos democratas em Minnesota. É tipo, vamos lá. Estamos literalmente no meio de um mini-genocídio que estamos conduzindo. E é disso que vamos falar? Qualquer coisa para desviar a atenção. Quando você sai dos Estados Unidos, até na Europa, por mais que a Europa esteja ruim com a liberdade de expressão hoje em dia, quero dizer, a Inglaterra é praticamente um gulag a céu aberto. Eles prenderam cerca de 15 mil pessoas no ano passado. 15 mil malditas pessoas. Eles estão soltando assassinos e estupradores das prisões porque não tem lugar suficiente para colocá-los. Pessoal do TikTok, gente dizendo, não gosto desses imigrantes, tem demais na cadeia. Não, estou sendo bem literal. Sim, 100%. Sim, ela era mãe de 2 filhos, bem, ela é mãe de 2. Deram a ela 2 anos porque ela colocou uma mensagem, estou farta de todos esses migrantes. Ela removeu, pediu desculpas e recebeu 2 anos. O Reino Unido está realmente... A Alemanha também não é boa. Todos esses países estão ruins. Mas mesmo lá, ouvindo a mídia, você ainda tem uma visão de mundo maior do que aqui nos Estados Unidos. Sim. Eles nem precisam controlar a nossa liberdade de expressão aqui, porque não vamos dizer nada muito esperto mesmo, já que nos alimentam com porcaria total. E é porque estamos meio isolados. Quero dizer, estamos do outro lado do mundo. Nada vai acontecer aqui. Nada nunca aconteceu aqui. Antepassados, grandes antepassados, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Coreia, Vietnã, não foi aqui. As pessoas na verdade, nunca vivemos uma guerra desde a Guerra Civil. Faz muito tempo. Na Europa eles entendem, especialmente os russos, os árabes, são pessoas que viveram na pele o que está acontecendo. Eles viveram a história. A Europa Ocidental, a União Europeia e o Reino Unido adotaram essa postura da estranha mania por imigração. A ponto de, sabe, como você estava dizendo, temos uma taxa de natalidade em queda. O que vamos fazer? Vamos tentar melhorar para os cidadãos que já estão aqui ou seguir a rota de Angela Merkel de 2015 de importar população, o que é estranho. Sabe, se você ler a República de Platão, uma das coisas que percebe é que os tiranos não surgem de monarcas. Tiranos surgem do povo, porque você tem o povo, uma espécie de democracia, que eventualmente se transforma numa oligarquia, e então algum populista aparece e diz, ei, me elejam que European Union devolva o poder ao povo, e no momento em que ele entra, vira um tirano e começa a roubar. Bem, a razão de importarem estrangeiros, particularmente os pobres, é que para eles isso ainda é um aumento na qualidade de vida, então eles serão leais ao tirano. Porque os cidadãos ficam tipo, espera aí, nós não te elegemos para isso. Temos questões e problemas. Então, ele tem que importar. Então o tirano tem que trazer uma população que lhe seja leal. E ainda eles dão muitas coisas também. A comida, a moradia no Reino Unido, os hotéis e tudo mais. Eles distribuem isso para que continuem votando. Isso também acontece nos Estados Unidos, está começando a acontecer. Somos um país grande demais para as pessoas perceberem direito, mas isso, sabe, é triste dizer, mas European Union já aceitei a derrota, no fim das contas o que o Partido Republicano vai consertar. O Trump está no comando e não vão resolver isso, e os democratas também não. É como um grande jogo em que eles só tentam se superar para pior, é muito ruim. É preciso um colapso econômico, porque quando o bolo encolhe, as pessoas ficam realmente muito zangadas. Bem, já estamos indo por esse caminho com a inflação há algum tempo. Eles ficam imprimindo dinheiro constantemente pela Reserva Federal e a inflação aqui está desenfreada. E mesmo que o Trump goste de se gabar de que reduziu a inflação, os preços continuam os mesmos. Quer dizer, a inflação caiu uns 2%, sei lá, sob Joe Biden por volta de 10%. Os preços nunca vão voltar ao que eram. Agora está apenas subindo aos poucos. Mas voltando à questão da imigração. Uma coisa que sempre gosto de apontar é os imigrantes que vêm para a Europa e para os Estados Unidos não vêm nem dos países com os quais estamos em guerra. Então é estranho ver os europeus simplesmente odiando. Eles estão odiando alguns desses imigrantes sem pensar.
mas aí apoiam os israelenses porque estes vendem a ideia de que estão lutando pela civilização ocidental, mas os israelenses estão matando iranianos, libaneses e palestinos. E depois os europeus importam pessoas de Bangladesh, Paquistão e Índia, e eles simplesmente não entendem isso. Eles não entendem que Israel não luta pela civilização ocidental. Eles estão enganando todo mundo com a ideia de que temos que matar os muçulmanos. Eles não vêm para a Europa. Vocês vão importá-los de qualquer forma. Isso já está acontecendo. Te garanto que um jihadista radical não vai surgir do Irã. É mais provável que venham dos países que já destruímos, como o Iraque, como a Síria em 2024. Esses, porque é culpa do Ocidente, ou European Union, odeio dizer, mas é meio culpa dos Estados Unidos, que essas pessoas cresceram vendo suas famílias serem mortas e carregam vingança no coração. Isso é um problema que vocês criaram e agora bombardeiam o Irã e os israelenses ficam animados porque não é mais problema deles. Vocês estão só criando mais terrorismo. Estamos atacando supostamente o patrocinador estatal do terrorismo no Irã e, como no Iraque e na Síria, isso vai se voltar contra vocês. Vocês vão ver o que é terrorismo quando matarem as famílias dessas pessoas. Bem, deixa a European Union responder isso. Quanto dos eleitores jovens, dos 18 aos 30 anos, quantos deles apoiam tudo isso? É muito baixo. É muito baixo, isso é bom. E isso não é só European Union dizendo uma moda das redes sociais. Tipo, tenho amigos na faculdade. Tenho meu irmão mais novo na escola que me manda. Meio clichê. Vídeos curtos sobre isso. Eles me mandam coisas das redes sociais e me perguntam: estamos em guerra com o Irã por causa do Comitê de Assuntos Públicos Estados Unidos e Israel. E é sério, e isso está mudando completamente, acho que é porque usamos redes sociais, conseguimos conectar os pontos e realmente nos envolver com essas pessoas. Estamos vendo os vídeos. A Fox News não vai mostrar um vídeo de Gaza, do Irã ou do sul do Líbano, e nada na televisão vai mostrar isso, porque a mídia aqui é pesado, é realmente pesado. E poder usar redes sociais, especialmente a geração mais jovem, porque, tipo, uma pessoa de 85 anos na Carolina do Sul, a Fox News diz a ele o que quer ouvir, mas essa geração mais jovem, foi assim que a European Union meio que aprendi. Você vê os vídeos e pensa: acabei de ver uma criança ser baleada em Gaza. Por que isso aconteceu? Acabei de ver uma família no Líbano sendo bombardeada. E agora você ouve sobre o bombardeio de uma escola no Irã, que eles falaram sobre isso na Fox News. Faz algumas semanas que não falam mais sobre isso. E aí o Trump simplesmente diz que não fomos nós. É tipo, certo, foi um míssil de cruzeiro Tomahawk. Sério. O Irã não tem isso. Você possesse... Não. Aparentemente o Irã comprou alguns Tomahawk. Na verdade... Não tenho certeza de como isso conseguiram, mas, bem... Pois é, de alguma forma conseguiram sob as duras sanções e nós destruímos tudo o que eles tinham, mas eles ainda têm o suficiente para lançar um Tomahawk nessa... Olha, you. E aí as pessoas acreditam nisso. As pessoas aqui acreditam. É loucura. O Donbass, quero dizer, European Union sul dessas regiões. Sou originalmente de Lugansk. Então, desde 2014, o que Kiev tem dito? Eles estão atirando nas próprias crianças. Não somos nós que estamos bombardeando as escolas deles. São os rebeldes que estão atirando nas próprias crianças. Certo. Então, levamos nossos filhos à escola e depois simplesmente atiram neles. Sim, os pais deixam as crianças na escola e então disparam projéteis de artilharia na escola primária. Que nível de imbecil você tem que ser para realmente acreditar nisso? Mas aparentemente muita gente acredita nisso porque é conveniente. Também é absurdo aqui como, no tema Ucrânia-Rússia, a história com Israel começou em 7 de outubro de 2023. E com Rússia-Ucrânia, a história começou em fevereiro de 2022. Nada mais aconteceu antes disso. Eles nunca querem falar sobre a organização do Tratado do Atlântico Norte. Eles nunca querem falar sobre colocar a Ucrânia na organização do Tratado do Atlântico Norte, bem na porta da Rússia. A Rússia deixou muita coisa acontecer, para ser honesto. Permitiu várias ondas de expansão da organização do Tratado do Atlântico Norte e simplesmente deixou passar. A gente não gosta disso, mas não vai reagir. Porque se vocês querem ser idiotas, e sempre foi a Ucrânia, sempre foi a linha vermelha, e eles simplesmente continuaram a pressionar. Continuaram fazendo isso e derrubaram o governo em 2014. Ninguém aqui sabe sobre isso. Ninguém aqui tem a menor ideia. Eles veem o Zelensky como um cara ocidental. Ele é um presidente contra esse regime horrível da Rússia. E é tipo, a história começou em 2022 do mesmo jeito que começou em Israel em 2023. Não existe pano de fundo. Aconteceu literalmente do nada.
Quando começou em 2020 ou quando escalou em 2022, disseram que foi sem provocação. Foi assim que eles colocaram. A invasão não provocada da Ucrânia pela Rússia. Não provocada, estamos falando sério? Assim como os palestinos foram massacrados por décadas, as pessoas no Donbass foram massacradas por décadas pelos ucranianos. E quando essas pessoas reagem como têm o direito de tentar não ser mortas, como em Gaza, como no Líbano, essas pessoas têm o direito de simplesmente não aceitar ser bombardeadas. E por alguma razão, nos Estados Unidos, no Ocidente especialmente, detesto ficar repetindo isso. Soa como se European Union fosse anti-estadunidense e European Union realmente detesto ter que dizer isso. Tipo, European Union tenho a bandeira atrás de mim. Nasci aqui, moro aqui. E não quero parecer alguém que simplesmente odeia os Estados Unidos. Mas é a verdade. Nos alimentam com a ideia de que a história começou em 2023 e 2022 para ambos os conflitos. E se você questiona algo, você é antissemita. E se você questiona qualquer coisa sobre a Rússia e sobre a Ucrânia, você está simplesmente errado. Você é malvado. Você está errado. Como ousa apoiar o genocídio russo que está acontecendo na Ucrânia? Mas se você ousa criticar o que Israel está fazendo, dizendo que o que aconteceu entre Rússia e Ucrânia é mínimo, é absolutamente mínimo comparado ao que os israelenses estão fazendo. Eles não querem trazer esses números à tona porque isso destrói tudo. Destrói tudo assim. Então, European Union ia dizer, questionar a narrativa de um governo corrupto não é antipatriótico. Na verdade, é patriótico. Concordar só porque alguém no poder está lucrando e diz que esse é o caminho certo. European Union, digo, lembrem-se, os campos de concentração na Alemanha eram legais. Isso estava dentro da lei. Sim, eles não eram contra a lei, porque promulgaram uma lei que dizia, sim, podemos fazer isso. Então, era moral? De jeito nenhum, mas era legal. Gente, European Union, às vezes perco a cabeça. E fico feliz por poder falar com gente como você e com os espectadores que realmente entendem o que está acontecendo, que há pessoas fora dessa pequena bolha americana. Que na verdade é praticamente todo mundo que vê o que realmente acontece no mundo, e European Union fico louco por isso. É realmente duro. European Union fiz um vídeo sobre isso. Os Estados Unidos foram fundados na resistência. Os revolucionários resistiram e os britânicos os chamaram de terroristas. Eles os chamaram de traidores, terroristas, rebeldes e tal. Foi fundado na resistência ao Império Britânico. Mas ninguém consegue fazer essa correlação de que os Estados Unidos foram fundados na resistência. E quando qualquer outro resiste, são imediatamente rotulados de terroristas. Como estadunidense, sou patriota. E se alguém está oprimido como os colonos estavam, como ousam aplicar um imposto de 2% na Russia Today, vamos nos levantar. Vamos destruí-los. E vocês têm um direito humano fundamental de resistir a uma ocupação ou a uma opressão. Como no Donbass eles foram oprimidos. E na Palestina, claro, estão ocupados e oprimidos. E vocês têm um direito humano fundamental. Mesmo que não seja considerado legal, como seres humanos têm o direito de resistir ao que lhes fazem, que é algo maligno, seja feito pelos ucranianos ou pelos israelenses. E aí a mídia americana, a mídia ocidental apresenta isso como se fossem terroristas que estão sendo oprimidos. Os gazenses, todas as crianças mortas é culpa do Hamas. Sério, por que o Hamas está lá? Por que essas pessoas se armam? Por que essas pessoas estão resistindo? Ah, claro, porque é uma prisão a céu aberto. Por que isso aconteceu na Ucrânia? Será que o Putin acordou do lado errado da cama uma manhã? É o que eles dizem, literalmente sem provocação. O Putin é louco. Ok, bem, porque ele não... Ele tem sido presidente. Ele foi presidente nos anos 2000, voltou em 2013 e... Por que ele resolveu fazer isso só em 2022? Provavelmente porque Joe Biden e Kamala Harris queriam que a Ucrânia se juntasse à organização do Tratado do Atlântico Norte. Só estou dizendo isso porque eles tinham essa ideia. Agora a European Union estou realmente me aprofundando. Pelo que European Union entendo, a Ucrânia sempre teve essa ideia depois do golpe. Você sabe mais sobre isso do que European Union. Mas eles queriam que a organização do Tratado do Atlântico Norte entrasse na Ucrânia para, essencialmente, esmagar tudo o que acontecia no Donbass. E a Rússia disse que é uma questão de segurança nacional a entrada da Ucrânia na organização do Tratado do Atlântico Norte. E, moralmente, é difícil ver pessoas sendo massacradas continuamente por anos a fio até que algo exploda, como aconteceu em 7 de outubro, como está acontecendo agora. É assim que o Hezbollah também foi criado no Líbano. Isso chega a um ponto de ruptura por provocações constantes contra as pessoas.
Não é só isso. Neste caso, não é apenas ver pessoas sendo massacradas. Antes de mais nada, estas são terras historicamente russas. Vamos começar por aí. Os soviéticos dividiram e criaram a Ucrânia. O Khrushchev tinha uma esposa ucraniana e ele se empolgou em devolver a Crimeia à Ucrânia. Ah, Khrushchev, assim. Bem, isso é o primeiro ponto. Até 1922 não havia Ucrânia. Ucrânia, a palavra kraína, significa terra do interior. É terra do interior. Não se tem uma nação chamada terra do interior, porque é apenas a periferia de outra coisa. Nesse caso, era a periferia da Respospolita, que foi o antigo Império Polonês e do Império Russo. É essa terra. Historicamente, essa terra foi russa lá pelos anos 900 e 1000. A Crimeia, aliás, nunca fez parte daquela terra. A Crimeia fazia parte na verdade, fazia parte das terras do Kuban, que hoje correspondem ao Krai de Krasnodar. Aquela região pertencia a essa governadoria. Tudo era dividido nessas grandes governadorias. Havia a Nova Rússia e a Mala Rússia, ou seja, Nova Rússia e Pequena Rússia. Isso cobria toda a atual Ucrânia, mais algumas áreas que foram anexadas depois. Foi por Stalin, por Khrushchev. Então sim, e é isso que se ouve. Você está certo. Tudo começou, sabe qual foi a maldição da Ucrânia? O leste. Agora, não estou falando da Crimeia, que era autônoma e nunca quis fazer parte de outra coisa que não fosse a Rússia, mas as províncias orientais exigiam federalização. Sim, European Union, sei, é insano essa ideia radical. Quando tudo aconteceu, eles exigiam, certo sim, queriam o direito de eleger seus governadores. Não estava nos acordos de Minsk, ou isso foi antes. Deveria haver uma alteração constitucional para torná-los autônomos, certo? Isso foi em 2013, 2014, quando o golpe começou. O povo saiu às ruas, exigiram federalização, queriam o direito de eleger seus governadores e ter voz sobre para onde ia o seu dinheiro. Porque a forma como a Ucrânia funciona, e ainda funciona hoje, é a de um estado feudal mafioso. Então esses oligarcas são colocados como governadores. Eles não são eleitos, eles simplesmente são designados governadores de alguma província e aquilo vira a sua fonte de lucro. O trabalho deles é extrair dinheiro dali, dar uma parte a Kiev, a quem quer que esteja no poder, e ficar com o resto. Eles não investem, estão lá apenas para extrair dinheiro. Então a Ucrânia passou de... Em 1991, quando a União Soviética colapsou, a Ucrânia tinha uma base industrial e científica do tamanho da França. Em 2021, sabe, quando a compararam com Uganda, o presidente de Uganda foi à televisão e disse: "Nem ousem nos comparar com aquele povo, somos muito mais ricos do que eles." Quero dizer, é o quanto caiu em 30 anos de pilhagem incessante. E a corrupção, o índice de corrupção que anda de mãos dadas com isso? Eles também nunca mencionam. É que a Ucrânia foi saqueada repetidas vezes, a nação mais corrupta da Europa. E do mundo. Sim, do mundo. Mas no segundo em que tudo começou, aparentemente o comediante virou herói e combatente. É um combatente pela liberdade governando sob lei marcial, mas ele tem de fazer isso. Ele tem de eliminar seus oponentes políticos. Quer dizer, que escolha temos é guerra. Um de seus melhores amigos teve de fugir de sua mansão com vasos sanitários dourados e foi para Israel, de todos os lugares. Como isso acontece, como tudo se encaixa tão perfeitamente assim. E agora ele está enviando os especialistas em drones para o Golfo. É simplesmente absurdo, enquanto fica implorando por ajuda o tempo todo. Ele quer parecer forte quando bem lhe convier. Ele aparece e diz: "Na verdade, podemos ajudá-los a abater todos esses. Já passamos por isso, sabemos como fazer isso." Mas aí ele se vira para a Europa e começa a implorar, a reclamar, dizendo que precisa de cada vez mais ajuda. Ele é um ator. Ele finge muito bem, dou crédito a ele. Ele faz o papel de duas caras muito, muito bem. Mas para quem enxerga a verdade, é simplesmente inacreditável como esse cara ainda está no poder. Tem que ver assim. Ninguém da liderança ucraniana planeja morrer de velhice na Ucrânia. A Ucrânia é a fonte de alimentação desses porcos. E o povo ucraniano é a carne. Enquanto puderem vender essas pessoas para essa guerra sem fim e ganharem dinheiro com isso, os pais do Zelensky moram em Ashkelon, numa mansão que ele comprou para eles. A esposa e os filhos dele moram em Londres, onde ele possui muitos imóveis.
e aparentemente agora ele é o nono maior proprietário privado de terras nos Estados Unidos. Interessante, isso é muito interessante. Lembro daquela época do negócio dos minerais, daquele acordo estranho. Ninguém fala mais sobre... Porque era ridículo. E olha quem estava comprando todas as instalações. Era a BlackRock. E eles ainda possuem muitas delas e tiveram a ideia de fazer a BlackRock, essas empresas americanas corruptas, comprar usinas na linha de frente e esperar que a Rússia apenas apareça e diga: "Ah, desculpe, cruzamos uma linha vermelha, atacamos a BlackRock." E os russos ficaram tipo: "Não acho que isso vá funcionar." E, de qualquer forma, a BlackRock já estava na Ucrânia. E como nos arquivos de Epstein, os Rothschild estão na Ucrânia. Epstein estava presente na Ucrânia, a BlackRock estava na Ucrânia. E tudo isso foi depois de 2014. E é muito difícil explicar essas coisas aqui nos Estados Unidos porque, sabe, meu canal no YouTube foi desmonetizado, não por causa do que a European Union disse sobre Israel, mas porque fiz um vídeo sobre o Orbán se posicionando contra o Zelensky em relação ao financiamento e eles desmonetizaram meu canal por causa desse vídeo. Por causa desse vídeo, aquele vídeo, sim, eles ainda têm essas regras. Foi isso que me disseram desde 2022 por desinformação. E de tudo que a European Union disse sobre Israel, European Union achei que isso me daria problema. Não, foi tudo por causa da Ucrânia, porque quando se trata de Israel e dos Estados Unidos, eles te chamam de antissemita. Quando se trata da Ucrânia, eles nem sequer tentam refutar você. Não vem acusação de você é racista ou você é isto ou aquilo. É só, nem vamos ouvir o que você diz porque você é louco. Não pode ser verdade. Epstein, a Ucrânia, o golpe não foi um golpe. Você é louco. Tive um debate com alguém e, num nível bem básico, disse que a Ucrânia estava em turbulência. Você não acha que os Estados Unidos interviriam e derrubariam o governo por estar na porta da Rússia? European Union disse, a Agência Central de Inteligência não veria essa oportunidade à porta da Rússia. Nunca faríamos isso. Por quê? Por que faríamos isso? A Agência Central de Inteligência, que interesse temos na Ucrânia, que possamos transformá-la num estado fantoche só para lutar contra a Rússia, essa foi a razão. Os Estados Unidos viram uma oportunidade. Era basicamente um estado em falência, e você dá dinheiro para as pessoas e os manifestantes fazem o que quiserem. Você sustenta um cara, ouça Neil Land, ela admitiu que gastaram 5 bilhões de dólares. Ah, não pode falar nisso, dizem que não há provas. Disseram que não há provas. Estavam falando do cara grande, o Biden. Iriam elogiar ele tipo, é isso aí, cara. Não, isso, quanto mais penso, percebo que só agora entendi. Isso pode te surpreender no tema Ucrânia-Rússia se você vai contra a narrativa, honestamente, mas você recebe mais ódio por isso do que pelo tema de Israel hoje em 2025. Porque sobre Israel as pessoas estão mudando aos poucos e ficando mais abertas a ideias. Mas com Rússia e Ucrânia é um muro intransponível. Como é preciso voltar à história de Israel, tem que fazer o mesmo com a Ucrânia. É um processo longo para atingir essas pessoas, mas elas simplesmente não superam o fato de que nem todo mundo na Rússia quer nos... Ninguém na União Soviética queria matar americanos. European Union... Vi uma pesquisa nos anos 80, com soviéticos e americanos perguntando qual a probabilidade de estourar uma guerra nuclear. E os americanos diziam cerca de 70%, os soviéticos cerca de 10%. Tipo, não vamos entrar numa guerra. Do que você está falando? Sabe, os estadunidenses vêm alimentando isso há muito tempo, esse fatalismo do fim do mundo. Temos programas de televisão. Os protestantes têm European Union, sou protestante, mas não tenho essa ideia de arrebatamento. O fim do mundo vai acontecer, o apocalipse vai acontecer, e eles ficam tipo, é a Rússia, o Irã, a China. Esse eixo do mal vai provocar isso. European Union fica tipo, eles não fazem nada. Sério, China? Você está falando sério? Irã, nós acabamos de atacá-los, temos fortalecido a organização do Tratado do Atlântico Norte para combater a Rússia há muito tempo, mas aparentemente são eles que estão fortalecendo. Se quer explodir a cabeça deles. A Organização do Tratado do Atlântico Norte foi criada em 1949. Em 1948, Stalin pediu para aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte, buscando uma organização de segurança para toda a Europa. A propósito, as primeiras tentativas de criar uma estrutura de segurança paneuropeia e de lançar uma Liga das Nações, que foi a versão inicial da Organização das Nações Unidas, partiram de Nicolau II. Nos anos 1880, a Rússia vinha tentando impedir todas essas guerras na Europa.
A Rússia, se não me engano, estava tentando se integrar à Europa naquela época, certo? A Rússia era maior. Bem, era a quinta maior economia do mundo. Os Estados Unidos eram a quarta maior economia do mundo naquele momento. A Grã-Bretanha era a primeira, depois a Alemanha e a França. Mas, quero dizer, a Rússia domina até hoje cerca de um quarto da Europa, como sempre foi o continente. Mas o Império Russo, com Nicolau II, tentava criar uma estrutura de paz ou de segurança europeia, da qual o Putin fala. Essa ideia existe do lado russo desde os anos 1880. Há 140 anos, a Rússia tentava criar uma estrutura de paz ou segurança para toda a Europa, para evitar guerras. Para evitar, sabe, a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, e depois a Segunda Guerra Mundial. Eles estavam certos. Teve Napoleão, o Império Alemão, teve o Hitler, e depois a Organização do Tratado do Atlântico Norte tentando fazer a mesma coisa. Mas aqui não te contam essas coisas. Você nem pode questionar isso, como você ousa. A Rússia é o país maligno que quer invadir. A Rússia vem tentando criar uma estrutura de paz há 140 anos para evitar guerras mundiais. O Putin não tentou se juntar na década de 2000, ele pediu para... O Putin tentou se juntar em 2000. O Yeltsin pediu para entrar em 1992. European Union, me lembro disso com o Clinton, certo? E o Clinton só levou na brincadeira ou algo assim? Sabe, quando o Yeltsin, European Union, estava conversando com o coronel Wilkerson, porque ele foi chefe de gabinete do Colin Powell, tanto no exército quanto quando Colin Powell era secretário de Estado, pelo que ele disse, porque o Yeltsin pediu, foi com o George Bush pai. E, pelo que ele contou, eles estavam realmente pensando em fazer isso, naquele momento. Aí eles perderam as eleições. O Clinton assumiu. O Clinton teve aquele probleminha com o DNA dele em alguns vestidos, ou seja, pegando a estagiária. E ele teve que se livrar disso. Ele teve que se mostrar durão. E foi isso, enfim, foi o que o Wilkerson disse. E foi assim que tudo aconteceu. Isso foi engavetado por causa disso. Então o European Union, não sei. Talvez. Tenho outra ligação agora. Foi uma ótima conversa. Tenho quase certeza de que não sou o único. Claro, fico feliz que você tenha vindo. Espero que todo mundo tenha achado interessante. Adorei. Foi incrível. Adorei. É bom ver que a juventude nos Estados Unidos está aderindo ao sionismo. Não sei como mais chamar isso. É sionismo cristão, sionismo judeu. É uma coisa de seita. É a morte dos Estados Unidos, se isso continuar. Vamos ser realistas. Isso vai desmoronar o país por dentro. Tomara que as pessoas acordem e parem com essa loucura antes de sermos todos destruídos. Tomara que a gente esteja aqui para ter outra conversa. Vamos torcer para que nada de ruim aconteça. Acho que a juventude está acordando. Sabe, a piada nos anos 70 e 80 era: o que você quer ser quando crescer? Se você crescer. Isso acontecia porque o medo da guerra nuclear era palpável. Quer dizer, você tem razão. Todo mundo vivia incitando isso. E, sim, infelizmente isso não mudou muito. Enfim, obrigado. Obrigado. Com certeza vamos conversar de novo. E a todos, obrigado por participarem. Se tiverem perguntas para o Ethan, deixem nos comentários. Ele terá o link para poder responder. Tenha uma boa noite. Até o próximo.